Boa tarde a todos. Me chamo Patrícia. Boa tarde, Excelência, promotores, jurados. Bem, de acordo com o que foi exposto aqui, eu gostaria muito de saber como que a mídia ultrapassou, em que momento. Eu digo isso porque o direito penal, sendo a última ratio, sendo agressivo como ele não pode ser subjetivo. Nós não podemos nos basear em falácias, em achismos, em meio termo. Justamente pelo direito penal ser agressivo, nós precisamos trabalhar com objetividade. Por isso que eu queria saber em que momento exato que a mídia ultrapassou isso, com os verbos corretos. Outra coisa, inviolabilidade da privacidade. Quem violou? A partir do momento que eu trabalho como jornalista e eu vou entrevistar alguém, eu não obrigo a pessoa a me dar informação. A pessoa vai me dar informação porque ela quer. Quem deu a foto foi o familiar? A mídia vai ser punida porque o familiar foi lá e deu a foto? A mídia vai ser punida porque as pessoas foram para frente da casa dele? A mídia em nenhum momento mandou. Eu queria que vocês me dessem a prova de que a mídia colocou: vão para frente da casa dele, acusem ele, tirem o emprego dele, família, se afaste dele. Em nenhum momento a mídia colocou isso. Nós precisamos ser objetivos. Para que se puna de fato, nós precisamos ser objetivos, agir com concretude. E eu digo isso baseado no princípio da taxatividade. Porque o conteúdo ele precisa ser concreto, determinado, não pode ser subjetivo. Justamente, reitero, o direito penal é agressivo. Ele tem que ser usado como a última ratio. E isso não pode ser a letra morta, ela tem que vigorar aqui hoje, nós estaremos cometendo injustiças. Outra coisa, princípio da boa-fé. A mídia foi lá e se retratou. Ele foi inocentado? Foi, a mídia foi lá e reagiu com boa-fé. Mais do que provado que eles não estavam querendo armar um circo. Eles estavam veiculando as informações que estavam sendo repassadas. De fato, não teve celeridade por parte dos responsáveis pelo andamento do processo. Foi por isso que a comunidade, ela pressiona a mídia para que a mídia trabalhe, faça o seu trabalho. E vocês se sentiriam ofendidos? Se sentiriam violados se no exercício do trabalho de vocês alguém te acusasse de um crime, sendo que você tem a obrigação de informar as pessoas, porque o trabalho da mídia é esse, é informar. E se eles de fato fossem culpados e estivessem aí só se fizesse mais uma vítima, iriam culpar a mídia, como o colega já falou sobre isso. E outra coisa, preciso lembrá-los que no direito penal é proibida a analogia em mão parte. Ela só é admitida para beneficiar o réu. O réu aqui hoje é a mídia. Se nós formos nos basear em achismo, em provas subjetivas, tem que ser em benefício do réu. No direito penal é proibido a analogia em mão parte. É proibido. E para finalizar, eu queria dizer que a mídia é uma vítima e que, se for punida, como fica claro na peça, não foi somente eles, não foi somente o nosso cliente que veiculou as informações, foram várias outras pessoas. Então que se puna a todos hoje, não somente o nosso cliente. Todos têm que ser punidos. Ou então nós não estaremos fazendo justiça aqui. Porque segundo o princípio da dignidade da pessoa humana, que é um dos basilares da nossa Constituição, e dentro do direito penal, ele fala que nós não podemos criminalizar condutas inofensivas. A mídia teve uma conduta inofensiva de fazer o seu trabalho, de levar informação. Por que puni-los? Por que puni-los? Não há necessidade. E outra coisa, para finalizar de fato, eu queria invocar o artigo 386 do CPP, que diz: o juiz absolverá o réu mencionando a causa da parte dispositiva, desde que, sexto, existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena. Sétimo, não existir prova suficiente para a condenação. E se vocês me disserem que tem prova suficiente, eu estou aqui pronta para ver, porque não tem. Todas as provas aqui são subjetivas, são achismos. São o que as pessoas acharam que foi. As pessoas procuraram um culpado e colocaram o nosso cliente como culpado, sendo que ao redor, durante toda a peça, tem muita subjetividade. Ele de fato se suicidou porque a mídia colocou a foto dele? Ou não? Porque lá mesmo na peça já está dizendo que ele tinha problemas, que ele tinha um comportamento diferente. Existe laudo? O laudo seria uma prova. Existe? Não existe. A mídia não interferiu no suicídio. A mídia fez o seu trabalho. Reitero, e aqui eu finalizo a minha fala. Obrigada. Promotoria, eu deveria pedir a mais de tempo para a defesa, então eu volto a reiterar a palavra para vocês. Vocês querem uma réplica do pedido?
Defiro o prazo de 2 minutos. 2 a 3 minutos. Então, vamos lá. Primeiramente, vou citar várias coisas aqui no momento, eu queria gostaria de falar sobre algumas. Primeiramente, como o colega já falou, nós reconhecemos o trabalho da mídia. E nós não estamos falando se a mídia fez seu trabalho de uma maneira negativa ou positiva. Nós estamos falando apenas que a mídia fez seu trabalho, mas no exercício do seu trabalho, ela veio a se exceder. E, independentemente para quem puder ver sobre o caso, não estamos também citando que a mídia matou o Mark. Ele se suicidou, sim, com suas próprias mãos. Mas em sua própria carta, ele coloca a mídia como estopim. Não estamos falando que ela chegou, ou só porque botou a foto dele, não. Mas tudo que ela fez, com o decorrer do tempo, acabou realmente culminando no suicídio dele. E também, independentemente do que tinha sido dito, gostaria de lembrar do princípio da verdade real. E diz que nós devemos levar realmente somente os fatos em consideração. E o fato principal aqui no momento é que Mark se suicidou, deixando bem explícito que a mídia teve direta participação. Foi a peça-chave ali para dar início a toda aquela declinação de sua vida. Quanto ao outro ponto, o direito penal ele tem que ser direto, isso todos nós sabemos. Não pode se basear em achismo. Mas a mídia fez a mesma coisa. Não havia provas que ele havia assassinado, não tinha provas diretas. A mídia foi lá e estampou, acho que vocês possam ver que estampou diretamente como o maior sangue frio, killer, sem provas. Trabalhou com o quê? Trabalhou da mesma forma com achismo. Então, se alguém pode falar sobre achismo, primeiramente a defesa, que achou sobre Mark várias coisas, o expôs e depois se retratou. Mas do que adianta a retratação a essa altura se Mark já não está aqui? Foi um ato realmente que era necessário, mas realmente falando de uma forma direta não irá valer de nada. Sim, encerro essa fala. O princípio da publicidade processual não tem por que a mídia ser julgada. Eu pergunto à promotoria se o processo era de natureza privada. Era de natureza privada? Desculpa, isso daí você não tem que. Você vai ter que ter a parte para falar isso, mas só que é o seguinte, só um minutinho, tá? Para você poder se expressar, eu estou perguntando qual é a fundamentação que você está utilizando. De acordo com o artigo 5º, inciso 60 da Constituição Federal, diz a seguinte frase: se tratar de um serial killer que estava, ele matou em vários outros estados, e se de fato o Mark fosse o assassino, a mídia seria crucial, a mídia estaria de parabéns. Eu gostaria também de poder responder uma pergunta direta. Mark, ele era uma pessoa pública ou ele era uma pessoa privada? Pode responder. Era uma pessoa pública ou uma pessoa privada? Estimo eu que Mark era uma pessoa privada. E dentro de todos nós aqui sabemos que Mas, de fato, eu vou dever te responder. Não. Acabou. Não funciona assim. Eu quero as testemunhas. O corpo de sentença precisa ser instruído agora, tá?